Olá investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise histórica dos dividendos da Companhia Ferroligas da Bahia, mais conhecida como Ferbasa, ok? Bom, se você tivesse comprado uma ação FES Aquatio lá no início de 2013, você teria pagado mais ou menos R$ 12,54 por cada ação, sendo que nos 10 anos seguintes, ou seja, de 2013 até 2022, essa companhia pagou R$ 13,23 de dividendos por cada ação. Ou seja, apenas com os dividendos que teriam retornado para você e que essa empresa distribuiu, teria retornado mais de 105% do seu patrimônio investido. E o seu yield on cost atual seria de quase 30%. Yield on cost é quanto que você estaria recebendo nos últimos 12 meses em dividendos em relação ao seu custo de aquisição inicial, o seu preço médio lá do início. Ou seja, os dividendos que ela pagou nos últimos 12 meses em relação àquele preço inicial de R$ 12,54 representaria um dividend yield de quase 30%. Mas, como nós podemos ver no gráfico do meio da tela, nós podemos ver que os dividendos que ela pagou nesse último ano, o ano de 2022, de fato eles destoam do restante do histórico da companhia. A companhia ela tem ciclos de alta, ciclos de baixa, é uma companhia que vende algumas commodities, então ela está exposta ali aos ciclos econômicos, mas de fato 2022 teve um salto muito grande nos dividendos que essa empresa pagou, e tanto é que uma boa parcela dos dividendos que ela pagou nesses 10 anos seguintes veio apenas de 2022, ok? Bom, qual que é o histórico do dividend yield dela? Como nós podemos ver no gráfico da tela anterior e agora novamente nessas linhas aqui, apesar de ser uma empresa um pouco mais cíclica e estar exposta aos ciclos econômicos, é uma empresa que nunca deixou de pagar dividendos para os seus acionistas desde o ano de 2002 até 2022, ela tem um histórico impecável de pagamento de dividendos em todos os anos, sem falhar nenhum sequer. E, numa média, o dividend yield de todos esses anos aí ficou em 5,62%. O que eu considero uma média de dividend yield muito interessante, que até mesmo pode compensar o fato dessa empresa ser uma empresa um pouco mais cíclica. Ok? Será que esses dividendos dela são sustentáveis? Aí o que acontece? Várias empresas, como provavelmente a Ferbasa também, utilizam como política de dividendos pagar uma parcela da geração de caixa livre, uma parcela do EBITDA da companhia ou uma parcela do lucro líquido. Mas, no final das contas, da onde sai o dinheiro para ser feito esse pagamento de dividendos é do lucro líquido. E se a empresa paga mais em dividendos do que ela lucra, então esses dividendos acabam sendo insustentáveis. E em que momento que isso acontece? Quando o payout dela é maior que 100%. O payout é basicamente quanto do lucro dela que ela está distribuindo para seus acionistas. E aqui nós conseguimos ter um histórico do payout da Ferbasa desde 2009. Pelo menos é esses os dados que estão disponíveis dentro da plataforma do site Status Invest. E como nós podemos ver, em basicamente todos os anos os dividendos foram sustentáveis, foram dentro da capacidade da empresa a pagar os dividendos, com exceção dos anos de 2016 e 2020, que foram anos de crises, anos em que essa empresa lucrou pouco, e para continuar remunerando bem seus acionistas ali com um nível suficientemente razoável de dividendos, ela acabou pagando mais do que ela lucrou. Mas aí a gente tem que avaliar por que ela fez esse pagamento extra. Tanto é que nos últimos anos, agora 2021, 2022, ela lucrou bem mais do que ela distribuiu de dividendos, e provavelmente esse lucro ali ela pegou e utilizou para fazer reservas de lucros. Então, pode ser que para os próximos anos agora ela ainda tenha uma reserva bem interessante ali para continuar pagando dividendos até acima do payout de 100%, caso for necessário, ok?
Será que corre algum risco de ser cortado? Aqui eu gosto sempre de trazer empresas com uma margem líquida histórica numa média acima de 10%. E como nós podemos ver, a Ferbasa ela tem uma margem líquida numa média de 18,4%. Então, numa análise bem preliminar, uma análise inicial, ela passaria nesse filtro sim. E, como nós podemos ver, ela tem os seus ciclos de baixa, os seus ciclos de crises, como nós podemos ver nesse gráfico aqui, 2009, 2016 e 2020 principalmente. Mas, um ponto muito importante, ela não é uma empresa tão cíclica a ponto de, nos momentos de baixa do seu ciclo, ela gerar prejuízos. O máximo que acontece é uma queda nos seus lucros, mas ela não chega a gerar prejuízo. Então, mesmo no momento de baixa do ciclo, ela ainda pode continuar distribuindo dividendos, porque ela está gerando um resultado positivo, e esse resultado positivo ela pode distribuir para seus acionistas. Então, olhando por esse histórico aqui dela, que é um histórico já bem grande, bem interessante, de cerca de 15 anos, 14, 15 anos, e ela não teve prejuízo em nenhum ano sequer, então podemos assumir que provavelmente a chance dos dividendos dela serem cortados é bem baixa, pelo menos para os próximos anos. Quando que ela costuma fazer anúncios de dividendos? Pelo histórico dela, no agregado dentro da plataforma do AGF+, eles estão dizendo que ela costuma fazer anúncios nos meses de maio, agosto, novembro e dezembro, ok? E dentro do Status Invest nós temos um mapa de calor de quando ela costuma fazer pagamentos de dividendos. Como nós podemos ver, ela pegou esse histórico desde 2008 e em 69% dos anos ela pagou dividendos em janeiro. Ou seja, ela é uma empresa muito interessante, com uma previsibilidade bem interessante para quem quer receber dividendos em janeiro. Afinal de contas, janeiro normalmente é um mês até bem fraco para dividendos, são poucas empresas que pagam. Então, para quem investe focando em fechar ali bem certinho o calendário com o recebimento de dividendos mensais, a Ferbasa pode ser interessante, mas não estou fazendo aqui nenhuma recomendação, ok? E o segundo mês em que ela mais distribuiu dividendos foi o mês de maio, no qual em 56% dos anos ela distribuiu, ok? E qual que teria sido a sua rentabilidade nesses últimos 10 anos, caso você tivesse investido nessa empresa? Se a gente não considerar os dividendos, o reinvestimento dos dividendos, a sua rentabilidade final teria sido de 552%, o que já é uma rentabilidade muito interessante, realmente. Uma rentabilidade assim que é bem maior do que de várias outras empresas que eu já trouxe aqui no canal para esse período de 10 anos. Mas quando nós ainda colocamos os dividendos juntos nessa conta, aí os dividendos, ou melhor, a rentabilidade salta de 552 para 747,5%. Ou seja, não foi responsável pela maior parte da rentabilidade, mas teve um belo de um acréscimo ali que esses dividendos trouxeram. E na soma total, no final desses últimos 10 anos, ela teve uma rentabilidade de 747%. Realmente uma rentabilidade muito interessante para essa empresa. Para uma empresa que está exposta a ciclos econômicos, mas que consegue ainda assim gerar lucros e pagar dividendos sustentáveis nessas épocas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos todo dia. Inclusive, me interessei muito por essa empresa, então eu vou fazer estudos mais aprofundados dela e vou trazer aqui no canal vídeos analisando mais a fundo essa empresa, ok? Então fique ligado no canal, que se você gostou desse vídeo, terá mais vídeos como esse aqui. Também, se você quiser deixar alguma sugestão de empresa para eu analisar, deixa aqui nos comentários. Esse vídeo aqui, inclusive, eu estou fazendo a pedido de um inscrito. Pediu para que eu fizesse essa análise dessa empresa e realmente eu, pelo menos, achei que essa empresa é uma empresa bem interessante. Mas é claro, não estou recomendando. Eu mesmo vou fazer um estudo mais aprofundado e eu recomendo que você também faça um estudo mais aprofundado antes de decidir investir numa empresa, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.
Valeu!